formação na educação. Então, estou aqui à disposição para que a gente possa, aqui, socializar conhecimentos, tirar dúvidas, agradecendo mais uma vez aí ao meu amigo Afonso, que é um prazer, sempre renovado, a gente já trabalha juntos há um tempão, e a gente gosta muito de trabalhar juntos, temos muita admiração pelo outro, é tanto que quando eu soube que o convite vinha de uma turma, que o Afonso é o professor, eu tive o maior interesse em participar, porque sei como o Afonso, ele é do direito e é da educação, e trabalha das duas áreas com muito compromisso, com muita competência, e assim, realmente um defensor das duas áreas, e isso deixa a gente muito feliz. Se você quiser colocar algo, Afonso. Não, só tô muito satisfeito com a sua presença, porque eu tinha dito para a turma que você é uma das maiores educadoras do estado do Ceará, né? E quem a conhece, nós temos um aluno aqui na sala de aula que foi seu aluno, que fez o curso de pós-graduação com você, na sua pós-graduação, né? Entrou em contato comigo, é o Wesley, não é? Exato, Wesley. Agradeço, Wesley, é um prazer. Eu acho que ele não entrou ainda não, mas ele vai entrar daqui a pouco. Sim. Então, eu falei para a turma que você é conhecida no Brasil inteiro, e realmente né? São pessoas que te respeitam, né? Aonde você quer que vá, né? Aonde você ande, você tem o respeito, o carinho das pessoas que estão lá. Eu já tive a oportunidade de inúmeras vezes chegar a essa conclusão. E Lucidalva, o tema é um tema seu, porque é um tema que você convive no seu dia a dia. Eu disse para eles que a LDB já previa o EAD, ela já previa tudo isso que nós vivenciamos no dia de hoje. Com certeza. Então é por isso que eu te deixo agora com a palavra, agradecendo a tua presença. Muito obrigada, Afonso, mais uma vez. Dizer que sou da educação, tenho mais tempo de vida sendo da educação do que sem ser. Sou professora há 42 anos e, assim, gosto de ser professora, cada vez me sinto mais envolvida com a educação, gosto de aprender, de estudar muito sobre a educação e tenho tido, na minha caminhada, muitas oportunidades na educação básica e no ensino superior. Na educação básica, como professora de língua portuguesa, pedagoga, e trabalhando na educação básica, desde educação infantil até educação de jovens e adultos, ensino médio. Depois tive a possibilidade de ser coordenadora pedagógica, diretora de grandes escolas públicas aqui em Fortaleza, o que fortalece demais a caminhada. Depois tive a oportunidade de estar na Secretaria da Educação por seleção, ocupando alguns espaços e podendo trabalhar com políticas públicas, e principalmente com a política educacional. Coordenei a área de currículo da Secretaria de Educação do Ensino Médio, depois a área de gestão escolar. Fui uma das idealizadoras e coordenadora do maior programa de alfabetização do Brasil, que é o PAIC. Trabalhei 8 anos no programa Alfabetização na Idade Certa, e depois tive a possibilidade de gerenciar as quase 500 escolas de Fortaleza. Este ano, eu me afastei das atividades mais ligadas às secretarias e estou na assessoria, faço parte de uma assessoria, a Associação Bem Comum, e trabalho hoje esta associação trabalha hoje com 50 municípios do Brasil, e eu acompanho hoje municípios como Salvador, e mais 5 municípios da Bahia, e acompanho também a educação. Hoje eu estou trabalhando mais na educação de outros estados, levando a história, as experiências
as políticas do Ceará, que são consideradas no Brasil como políticas exitosas na educação básica, e no ensino superior eu tenho tido oportunidades de trabalhar na pedagogia, de trabalhar na Uniateneu, nos cursos de pós-graduação, e para mim sempre é um prazer renovado, porque quando eu trabalho com educadores ou com profissionais que estão aqui nessa sala, eu fico muito feliz, porque eu sei que educação é um processo social, e aqui a gente vai tratar sobre a educação escolar, mas a gente não pode perder de vista que cada um, na sua esfera de trabalho, tem a responsabilidade de viver um processo educacional no seu espaço e também de apoiar, de acompanhar a educação, principalmente a educação pública do nosso país, do nosso estado, porque nós, todos nós, a sociedade investe na educação pública e nós precisamos acompanhar este retorno da aprendizagem das crianças. Nós temos mais crianças e jovens hoje nas escolas públicas, nas redes públicas de ensino do nosso país, e isto faz com que a gente entenda que ou a educação pública dá certo, e eu estou falando aqui com ênfase na educação básica, da educação infantil ao ensino médio, ou o Brasil não vai dar certo, porque a base está exatamente entregue à esfera pública. E, por isto, aqui nesta sala, como alunos do direito, vocês podem engrossar esta fileira, levantar cada vez mais esta bandeira de termos políticas, a política educacional como uma política pública séria, que cada vez a gente consiga fazer valer, tirar do papel e colocar na prática e acompanhar toda a legislação. Basicamente, nós temos a LDB, que é uma lei de 96, uma lei, a 9.394, de dezembro de 96, que é considerada uma grande legislação, a gente chama de Constituição da Educação, que ela regulamenta a Constituição de 88 e traz um conceito bem amplo de educação. Este conceito que a gente está tratando aqui com vocês é um conceito respaldado pela LDB, pela Lei Darcy Ribeiro. Temos também, além da lei, da Constituição e da lei, nós temos o Plano Nacional, estamos no plano aprovado com 20 metas de 2014 até 2024, e temos como uma legislação muito forte a Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada agora em 2017, que traz também uma obrigatoriedade de cumprimento de um currículo no nosso país, um currículo comum, onde o aluno não seja prejudicado porque estuda em uma região ou em outra do país, mas que a gente tenha competências e habilidades asseguradas, básicas, competências e habilidades básicas asseguradas em todo o território nacional. Então, nós vamos tratar sobre estas temáticas, focando exatamente a utilização das tecnologias. Eu vou tentar aqui apresentar para vocês, eu preparei um material bem objetivo, um material bem, a gente pode dizer, sintético, para que vocês tenham tempo e perguntem, e a gente possa aqui ter um debate nesta noite tão agradável. Vou aqui tentar aqui passar, se eu não conseguir, o Afonso, pronto, vamos ver, eu acredito que vai dar certo. Vamos ver se vocês estão conseguindo visualizar. Já estamos visualizando. E estão me ouvindo bem? Muito bem. Que bom. Sim. Então, o tema: utilização das tecnologias de comunicação e informação como facilitadoras da aprendizagem. O professor Afonso e o Wesley
e deixaram a par e pediram para que a gente discorresse sobre esta temática. E eu trago, no segundo slide, uma provocação, né? Quando a gente trata das novas tecnologias, a gente traz aqui esse pensamento do... Vamos ver o que a gente... Se eu pronto. Este pensamento do Veríssimo, que ele diz, quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Isto nunca foi tão atual, tão contemporâneo, principalmente agora, com a pandemia, né, da Covid, nós constatamos isto que o Fernando Veríssimo traz para a gente. Todos nós fomos, a gente pode dizer, o mundo foi a zero, né? Aí nas respostas que a gente tinha, né? E nós procuramos responder outras perguntas. E a grande pergunta que foi feita para a educação é como levar a escola até o aluno, como levar a educação escolar até cada discente em um período de mais de um ano, em um período de isolamento social. Como trabalhar a educação, que é essencialmente um processo socializante, socializador, é um processo que alimenta e que se alimenta da afetividade, da relação professor e aluno, no mesmo espaço físico, como mudar todo este paradigma, todos estes paradigmas, e levar a educação até onde o aluno estivesse. Então, nós tivemos todas as nossas respostas ali ficaram aquém das perguntas com as quais nós tivemos que conviver em tempos tão duros, em tempos tão dolorosos, e conseguimos respostas para algumas, para outras, nós estamos a cada dia procurando juntos. Então, sobre o que nós vamos conversar? Eu selecionei alguns pontos, a temática ela é complexa, nós teríamos que passar aqui muito mais do que o tempo que está disposto, mas a gente optou em dimensionar. Não dá para falar em tecnologias na educação sem falar em ensino e aprendizagem, em competências e habilidades, competências de professores, competências e habilidades de alunos, sobre a temática em si, novas tecnologias na educação e metodologias ativas. Então, depois nós teremos um momento de interação, de tira dúvidas, e o encerramento, eu espero contribuir muito com este momento, com esta disciplina que vocês estão cursando, com os projetos que vocês irão desenvolver, e que daqui vocês consigam extrair problemáticas, e o principal, saiam daqui com muita vontade de pesquisar sobre esta temática. Então, assim, para começo de conversa, eu gostaria de ouvir alguém sobre o que vem na nossa cabeça quando a gente se depara com uma figura como esta do Jean Galvão. O que ele traz aí para nós com este desenho? Quem gostaria de colocar aí, para a gente começar a conversar? O que o Galvão aí quer nos dizer com esta gravura, com estas imagens? Quem gostaria de colaborar aí? Os tipos de relacionamentos estão se perdendo, né? Estão cada vez mais digitais e esquecendo o verdadeiro relacionamento, que é o intrapessoal, né? Isto, muito bem. Quem falou, porque não dá para eu visualizar bem? Leandro, meu nome é Leandro. Leandro, um prazer. Muito obrigada, Leandro. É isto mesmo. Na verdade, há uma síntese, é uma sátira, né? É uma crítica aí pelos extremos, né, que nós convivemos com relação às novas tecnologias, não somente na escola, na educação, nas instituições educacionais, mas em outras instituições. E nós vamos para os extremos.
Ou seja, a gente, quando está conectado, a gente não consegue se conectar dentro deste relacionamento intrapessoal que você falou, interpessoal. Ou seja, o mote desta gravura do Jean é desconectar para se conectar. É a síntese que é apresentada através desta gravura. Ou seja, e a escola e a educação, ela convive com as novas tecnologias também dentro deste grande, podemos dizer, dilema. Ou seja, a educação, ela é um processo socializante, como a gente falou, socializador, e como restabelecer esta interação, este aprender a conviver, né? Os grandes pilares aí da educação do milênio, nós temos desde os anos 90, o grande boom, a discussão sobre a educação no mundo, e o mundo declarou em uma grande conferência mundial que a educação que é capaz de atender às demandas do cidadão deste século, e partindo, né, para novos tempos, sempre é aquela educação alicerçada em 4 pilares: o aprender a conhecer, o aprender a ser, o aprender a fazer e o aprender a conviver. E vejam que a educação, ela precisa estar trabalhando este aprender a conviver, não somente a convivência, onde tempos e espaços são ressignificados, ou dentro de uma metodologia remota, virtual. É importante aprender a conviver dentro deste mundo virtual, mas ele não prescinde, ele não exclui a convivência no mundo físico. Então, é preciso, e o Galvão, ele traz para nós esta polêmica, ou seja, desconectar para se conectar com o outro. Porque nem sempre, quando eu estou conectada à distância, eu estou conectada com o outro. Pode ser que do outro lado eu não tenha um outro que esteja de verdade querendo se conectar comigo. Então, por isso ele coloca aí os dois movimentos. O movimento da busca da conexão à distância, rompendo barreiras de espaço e de tempo, mas que também ninguém pode esquecer desta conexão, corpo a corpo, olho no olho, ou seja, com o calor do físico, com o calor do outro, o calor humano. Porque à distância a gente precisa construir este calor. E nem sempre as pessoas conseguem, dentro destas conexões, que às vezes são rápidas, estonteantes, massificantes, e por isto é importante a gente trabalhar dentro dessa dualidade. Desconectar para conectar-se. Então, é um aviso, um alerta que o Galvão ele coloca para nós. Somos seres humanos, como seres humanos, nós nos humanizamos com humanos, na interação com humanos. Não é porque a gente nasce de humanos que já somos humanizados. Nós precisamos, a cada dia, na relação com o outro, que a gente se humaniza. Então, há diferentes formas de humanização, né? Nós estamos vivendo este grande boom, este grande momento de buscar esta humanização à distância, no remoto. Agora, é um processo todo que exige novas linguagens, novo dicionário, nova gramática, novos cuidados. É possível? Sim, claro. Agora, sem esquecer desta humanização que é importante no coletivo, como a gente falou, no mesmo espaço físico. E a escola, convivendo com esta dualidade,
nós temos, desde a LDB 9.394, de 96, a lei ela aponta aí toda a legislação decorrente desta lei, desde a Constituição, nos capítulos, né, através dos quais ela trata da educação, a legislação já aponta a educação que, de verdade, ela vai conseguir ajudar a este cidadão, a este ser humano no século XXI, em um novo milênio, é aquela educação integral. Ou seja, se em algum tempo, e aqui no Brasil, né, no século XVI, XVII, nós sofremos um processo de uma educação departamentalizada, fragmentada, onde a tônica era o desenvolvimento cognitivo, esta educação ela não atende mais. Se ela conseguiu atender em um determinado momento, ela não dá conta hoje com as transformações, com a aceleração, né, de tantos processos sociais, econômicos e políticos, de todas as naturezas, ela não atende mais. Então, toda a nossa legislação, ela aponta para uma educação integral. E não dá para a gente confundir educação integral com educação em tempo integral. Educação integral é aquela educação que trabalha o ser humano por completo, no seu desenvolvimento cognitivo, emocional, social e físico. E quando eu falo de educação integral, não só a educação básica, que vai da educação infantil ao ensino médio, mas o ensino superior, com a graduação, pós-graduação, lato sensu ou estricto sensu, mas sempre que nós estivermos tratando de educação, a gente não tem o direito e nós não podemos esquecer de que precisamos tratar desta educação voltada para o integral do ser humano. E eis aí, cada vez mais, um desafio. Como a gente sai de um paradigma que trabalha uma educação mecanicista, uma educação centrada, como a gente diz, no cognitivo, e que esquece todo um ser completo, para uma educação que ela diz que ou ela é integral ou ela não vai atender. Então, precisamos a escola, quando eu digo precisamos a escola, as instituições educacionais, os professores, todos nós que fazemos educação, precisamos nos voltar para este contexto da educação integral. Educação que é mente, educação que é emoção, educação que se consubstancia em relações sociais e no físico. E para isto, a nossa LDB, e agora a gente pode dizer, numa especificidade de currículo, ela aponta para um currículo que não adianta só trabalhar conhecimentos, mas que tem que trabalhar atitudes e habilidades, e daí a gente tem um conjunto chamado interseção, que nós chamamos de competências. Então, a nossa Base Nacional Comum Curricular, de 2017, é a primeira que nós temos no nosso país, que ela vem com a força de ser lei, é uma norma, cumpra-se, diferentemente dos parâmetros curriculares que nós já tivemos, porque o próprio nome ele já trazia a premissa de que nós poderíamos cumprir ou não parâmetros. Parâmetros eu posso segui-los ou não, mas a Base Nacional Comum Curricular, ela surge como norma, como lei. Então, ela nos diz que ela aponta e traz para nós, na educação, e no ensino superior, nós já temos também as diretrizes curriculares, temos na educação básica, em toda a nossa educação, só que as diretrizes, elas são mais amplas, as diretrizes curriculares. A base, ela amarra mais
o que um aluno, desde a educação infantil até o ensino médio, na educação básica, ele deve desenvolver como direitos de aprendizagem. Ou seja, em outras legislações, nós tínhamos até a terminologia, ela se apresentava como expectativas de aprendizagem. A norma agora, a Base Nacional Comum Curricular de 2017, ela não traz mais o termo expectativas, ela traz direitos de aprendizagem. Ou seja, direito eu não posso questionar, eu preciso garantir. Então, da educação infantil, de 0 até o ensino médio, até os 17 anos, está aprovada em todo o território nacional uma norma que diz que um aluno não pode sair do primeiro ano do ensino fundamental com 6 anos sem aprender isto. Ele poderá até aprender mais, mas é direito dele, quer ele esteja no Ceará, em São Paulo ou no sul do país, aqueles direitos devem ser reconhecidos e devem ser garantidos para cada cidadão no nosso país. Então, é um avanço que a gente considera. Então, nós deixamos de falar em que a escola tem que repassar conteúdos e nós falamos agora em desenvolver competências e habilidades. Nós já tínhamos uma experiência em um currículo por competências no ensino médio, é tanto que o Enem não é algo novo. O Enem é desde os anos 90, a gente já tinha algumas experiências aí com o Enem, e o Enem, ele já aponta, né, hoje com mais força, porque ele passou a ser, né, obrigatório como ingresso em instituições de ensino superior, então ele ganhou força, mas ele sempre teve uma matriz baseada em competências e habilidades, ou seja, que o conteúdo ele muda de posição, ao invés dele ser o fim, ele passa a ser meio, ou seja, eu preciso desenvolver, vamos pegar uma questão aqui, bem do nosso dia a dia. Eu preciso desenvolver a competência de saber calcular juros e porcentagem no meu dia a dia. Então, o conteúdo que eu estudo, juros e porcentagem, ele não é para aprender o conteúdo, eu sei calcular juro, mas se eu calculo o juro, mas quando eu chego em uma loja e o vendedor me diz que estamos aí, não é, em oferta, e ele pega uma máquina e ele diz para mim, com uma máquina na mão, que o juro é o mais barato do mercado, é o mais baixo. E eu, nas mãos daquele vendedor, eu não consigo associar aquele cálculo que eu aprendi, aquele conteúdo, a esta situação da minha vida. Eu não desenvolvi a competência e a habilidade de calcular, de pesquisar, de contextualizar. Quando eu chego, não, espere aí. O seu juro, você está me dizendo que é um juro de 8% e é o mais barato? Não. O juro tal, do banco tal, na análise tal, nos últimos dias, ele chegou a isto e você... Então, o seu juro não é o mais barato. E ele, pelo contrário, é um juro altíssimo. E eu vou pagar 3 vezes mais pelo produto, ou 5 vezes mais. Então, esta competência de argumentar, de calcular, de ter uma visão sistêmica, ela não é uma competência que se faça só com conteúdo, mas nesta interseção de conhecimento, atitude e habilidade. Por isto que, quando o aluno ele é avaliado em um currículo por competências, e hoje, no nosso país, não é mais só no ensino médio, não é mais só no Enem, mas todas as nossas avaliações, elas devem ser, a partir de 2017, reformuladas para não estarem
tentando mensurar aquilo que o aluno decorou, se a gente quiser usar assim. Ele sabe calcular porcentagem, mas quando eu coloco uma situação, problema, ele consegue argumentar em cima daquela situação? Ele consegue se posicionar criticamente? Ele consegue ter uma visão sistêmica? Ele consegue dar uma resposta que mostre saídas que são aceitáveis para aquela determinada situação? Ele, como cidadão, defendendo direitos, defendendo princípios que são universalmente desejáveis? Então, quer dizer, vai muito além, e é deste currículo que nós estamos falando. Então, por falar em competências, há alguns teóricos que eles consideram que sempre se pergunta qual é a diferença entre uma habilidade e uma competência. E os teóricos, eles dizem que há uma comparação muito forte que a gente precisa, se a gente quiser entender mais sobre competência e habilidade, a gente pode pensar que a competência ela é mais no campo do saber e a habilidade do saber fazer. Só que isto não é regra geral. Há algumas habilidades que, em determinados contextos, elas podem ser verdadeiras competências. E há competências que, por sua vez, em determinados contextos, elas podem também ser habilidades. E há teóricos que eles até colocam a questão e dão um exemplo, como saber dirigir. Saber dirigir é uma competência. Agora, para desenvolver esta competência, eu preciso de muitas habilidades. Eu preciso de habilidades motoras, de habilidades leitoras, ou seja, eu preciso ler imagens como as placas, eu preciso ter atitudes de respeito à vida, a minha e a do outro, eu preciso ter tolerância. Então, e aí são habilidades ou competências socioemocionais, que a nossa norma, a nossa lei, a Base Nacional Comum Curricular, ela também avança. Ela avança. E aí, quando fala em competências, não só competências conceituais ou cognitivas, mas competências socioemocionais. E tem um autor que ele trabalha muito com relação a conteúdos, ele vem há muito defendendo essa questão das competências, e ele chamava até conteúdos, não só os conteúdos conceituais, mas os conteúdos atitudinais e os conteúdos procedimentais. Eu preciso de conteúdos cognitivos, mas eu preciso de atitudes e eu preciso de procedimentos. Ou seja, eu tenho que ter o procedimento de saber passar as marchas. Qual a que eu passo primeiro? É procedimento. É uma habilidade, muitas vezes motora, mas eu preciso desenvolvê-la ou desenvolvê-las. Quando eu trabalho conteúdos atitudinais, é o que nós falamos. Atitude no trânsito. Muitas vezes as pessoas dizem, o trânsito ele é uma expressão do caos das relações interpessoais, porque as pessoas desenvolveram competências e habilidades cognitivas, mas não desenvolveram a grande competência de saber dirigir. Ou seja, só em tirar a carteira não garante que eu sei dirigir. Eu trabalhei ali aquelas competências básicas. Para saber dirigir, eu preciso ir além. E, no contexto do trânsito, trabalhar competências e habilidades que são cognitivas, atitudinais e procedimentais. E não é para menos que no século XXI, quais são as competências que são mais demandadas, mais exigidas? E em todas as pesquisas, a gente se depara com estas 6 competências. A primeira, proatividade, capacidade de iniciativa, ter iniciativa, ou seja, há pessoas que elas
independem de escolaridade, independentemente de escolaridade, elas não conseguem ter esta proatividade de querer se lançar, de querer participar, de querer entender, de se colocar no lugar do outro também, que é a empatia, que está muito aí ligado a esta proatividade de quando você se lança, você se coloca ali em um mundo, em uma sociedade onde você quer entender esta sociedade e você quer contribuir. A comunicação, não dá para a gente viver na era da comunicação sem desenvolver esta grande competência de saber se comunicar, e saber se comunicar não é só informar e ser informado, mas é um processo que ele é muito mais amplo, é um processo complexo, porque é se fazer entender, é saber ouvir, é conseguir depurar o que é fake news e o que não é, e não ser um portador de fake news, um informante que não informa, mas que deforma, que não contribui positivamente para o engrandecimento da sociedade. Se comunicar com o corpo, se comunicar com os olhos, se comunicar com a arte. Então, a comunicação ela vai para muito além do que, em determinado tempo da nossa sociedade, se achava que ela só dava conta, então a comunicação é somente para alguns. Não. Hoje, o ser humano precisa ser um comunicador em potencial. Independe de profissão. Em todas as profissões, as pesquisas mostram que quem se comunica melhor, com certeza, tem mais condições de responder às demandas deste século XXI. Visão sistêmica e criticidade. Não dá para você olhar para o mundo como o nosso, para a sociedade da complexidade, sem esta visão maior, olhando só, como a gente diz numa linguagem bem popular, olhando para o umbigo. Não dá. Vejam, por que tantos alunos eles eram na redação, numa prova como o Enem? Porque exige, esta é uma das competências que é exigida na redação. Você não pode falar de uma temática como a que caiu neste domingo, invisibilidade e registro civil, você não dá para você falar pensando em ou numa situação, ou em algo que é hipotético, não. Você tem que ter elementos, e ela é dissertativa, argumentativa, que te façam argumentar sobre esta sociedade que nós vivemos. Quem são, né, estes que estão na invisibilidade? Por quê? Que argumentos você vai com uma visão crítica? Você não pode falar porque você está em uma determinada camada onde não convive com esta invisibilidade, você não pode desconhecê-la. Então, é exatamente esta visão sistêmica de mundo, de futuro, de país, de sociedade, de ser humano, e criticando, apresentando argumentos críticos, factíveis, argumentos que estejam ligados a diferentes conceitos, conceituais, atitudinais, ligados a procedimentais, mas que você consiga apresentar esta visão de mundo, que mostra que você, de verdade, é um cidadão do mundo, porque nunca este conceito ele foi tão apropriado. Nós somos cidadãos do mundo. E aí a capacidade de trabalhar em equipe nunca se exigiu tanto, independente da área. Não dá mais para se ter um profissional, um cidadão, que ele seja incapaz de trabalhar com as outras pessoas. Independente, mas eu não gosto. Pois é,
Pois precisa desenvolver esta competência. Por quê? Porque você vai conviver, você vai se relacionar com outras pessoas e você precisa aprender a trabalhar em equipe. Então, é uma exigência. Inovação e criatividade não dá mais para a gente ter pessoas que pensem sempre as mesmas coisas e chegarão aos mesmos resultados. É preciso que você ouse, que você procure, dentro do comum, descobrir o que não é comum. Dentro do simples, descobrir a complexidade, porque não dá para olhar para os fatos e dizer, mas isto é simples. Neste nosso mundo não há nada simples. Então, procure dentro do simples ver o complexo que está lá e procurar inovar. É a dialética, ou seja, não dá para pensar só com esta visão. Uma visão simplista, ela não ajuda. Você tem que trabalhar cada vez mais, e aí a gente tem um grande teórico da teoria da complexidade, que é o Edgar Morin, que já vem há algum tempo no mundo trabalhando esta teoria da complexidade. Então, é muito ruim quando a pessoa diz, não, é simples, isto é simples, não há nada simples. Procure ver no dia a dia o que você tem de complexo dentro das rotinas que você faz. Ou seja, então, não dá para você comparar e dizer, não, isso é rápido, é fácil. Sim, para fazer mecanicamente, sim, mas ninguém aceita mais o mecânico pelo mecânico. A gente aceita um pensar, a gente aceita a criatividade como algo fundamental para o ser humano que é capaz, que é dotado de razão, que é dotado de inteligência para criar cada vez mais e criar saídas, criar soluções. Vejam como agora mesmo nós tivemos esta oportunidade dentro desta grande crise humana, sanitária, crise de saúde, nós tivemos comprovadamente estas competências postas aí à prova, ou seja, porque nós conseguimos produzir vacinas no tempo aí, a gente pode dizer o mínimo que a gente poderia, quantos anos, quantos estudos antes, sem as novas tecnologias, sem os avanços da ciência, a gente levaria para que a gente conseguisse produzir vacinas com todas as situações, mas que conseguissem ajudar nesta grande crise para que as pessoas elas tivessem mais condições de enfrentar o vírus sem sucumbir ao primeiro ataque dele, sem que fossem levadas a óbitos, assim, com uma facilidade, como no nosso país nós chegamos a atestar mais de 600 mil mortes, ou seja, tem muitas guerras que não conseguiram matar tanta gente, e olhem que com todos os avanços. Por quê? Porque se alguém olha para um vírus como se fosse simples, um vírus não é mais simples, ele se empoderou, ele se reconfigurou, ele se transformou e ele veio mais fortalecido. Então, vírus não é vírus somente. Todo vírus não é só um vírus. Ele é uma verdadeira ferramenta, um instrumento letal, e letal numa facilidade que ele rapidamente atacava os pulmões e tirou do ser humano aquilo que mais a gente pode considerar como precioso, o direito de respirar. Então, nós tivemos várias, aqui mesmo no Ceará, vejam que o capacete, como ajudou muita gente a salvar vidas, está dentro de uma proatividade, de uma capacidade de comunicação, de uma visão sistêmica e crítica, de trabalhar em equipe. Nenhuma invenção destas, ela foi realizada por uma pessoa só, mas por equipes, e cada um somando com a sua capacidade para a gente chegar a descobertas tão rápidas, em um tempo tão diminuto e tão necessárias. E a inovação e a criatividade.
num primeiro momento, a gente sabe como a própria ciência ela ficou assim assustada, né? E aí a gente fala da ciência usando uma metáfora, os cientistas todos. Por quê? Porque o paradigma era de que um vírus ele poderia ser combatido pelas vacinas ou pelos medicamentos que já estavam desenvolvidos. Sim, mas um vírus não é mais um vírus. E aí esta foi a pergunta que não quis calar. Que vírus é este? O que é capaz de combatê-lo? Porque ele é tão forte que ele desequilibrou o mundo. Não só um país, mas uma pandemia. Ele ocasionou uma pandemia, não uma epidemia, mas uma pandemia. Então, a inovação e a criatividade de ir para cima e dizer, não, mas nós somos capazes de criar elementos, instrumentos, à luz da ciência, que consigam dar respostas para estas perguntas, que são perguntas estas perguntas nós não tínhamos direcionadas a nós enquanto humanidade. E aí, quando a gente voltamos lá para o Veríssimo. Quando a vida, né, quando a gente pensa que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. E a pessoa que é proativa, que tem capacidade de se comunicar, visão sistêmica, criticidade, capacidade de trabalhar em equipe, de buscar inovação, a criatividade, desejo de aprendizado contínuo, que não para, que não se permite cair no atraso, ou que está constantemente se atualizando. Nenhum profissional hoje ele pode deixar de se atualizar, e é constantemente. Basta ele deixar um dia de ler, de pesquisar. Nunca o conhecimento foi tão ricamente produzido e estonteantemente produzido, a velocidade com que a humanidade está produzindo informações, e que estas informações, muitas, né, elas são transformadas em conhecimento, é uma velocidade muito grande. Então, às vezes, nós tratamos de algo hoje que amanhã já está já desatualizado. Ou seja, é como a gente diz, os aparelhos, né, os aparelhos aí de celulares e outros, que eles estão todo dia sendo repensados, reconfigurados, e isto porque a engenharia, a eletrônica, microdados, a robótica, a área da computação desenvolveu tantos saberes, que é possível a gente estar constantemente revendo o conhecimento e transformando-o em novos conhecimentos, e por isto nós precisamos, não há como, para nós como pessoas, como profissionais, chega a ser fatal você cair no ostracismo, então você reconhecer que já sabe tudo. Ninguém sabe tudo. O que nós temos para aprender é muito mais do que nós sabemos. Ou seja, todo dia a gente tem que buscar, dentro da nossa área, em especial, e em outras áreas, em outros saberes, mas sempre estudando, sendo abertos para este aprendizado, com a humildade que a gente precisa ter, a humildade intelectual de achar, não, eu venho descobrindo, desenvolvendo competências, mas a cada dia eu sou demandado a descobrir, a desenvolver novas competências. Então, a escola, ela se depara com isto que a professora Isabel Alarcão, que é uma grande teórica na área de formação de professores, ela trabalha com outro grande formador, grande pesquisador na área de formação de professores, que é o Antônio Novo, português. Então, eles dizem, eles sacodem os educadores, dizendo que a nova sociedade, e nós, como educadores, nós formamos esta nova sociedade. Ela exige é o verbo,
cidadãos responsáveis, olhem uma competência social, socioemocional, capazes de iniciativa, outra competência socioemocional, dispostos a correr riscos. Então, nós não podemos ter uma sociedade que ela se acomoda, que ela tem medo de ousar. Então, precisamos ajudar a construir cidadãos que eles estejam dispostos a correr riscos, por serem inovadores, agora flexíveis na sua capacidade de se adaptar a novas formas de vida, resistentes a desânimos, olha uma competência socioemocional, resistentes a frustrações. Quantas vezes eu preciso tentar? Eu vou tentar. Não deu certo desta vez. Resiliência é uma palavra do momento. Nunca a gente precisou tanto de pessoas resilientes. E olhem que este termo, ele não nasceu dentro da psicologia, da sociologia, ele nasceu dentro da ciência da natureza, mais propriamente dentro da física. Qual era o conceito básico de resiliência? É que você é a capacidade que um corpo tem de ser exigido ao máximo e ele é capaz de se recompor. Ou seja, por maior que seja a exigência a este corpo, ele se recupera, ele se recompõe. E esta capacidade, ela foi transportada para a psicologia, para a humanidade, ou seja, precisamos de pessoas que tenham esta capacidade destes corpos, que na física era estudada esta capacidade, ou seja, e há hoje vários estudos e pesquisas que mostram que esta capacidade em humanos, ela não necessariamente ela é uma capacidade que a pessoa nasce com esta capacidade. Algumas pessoas demonstram algumas características que já de início mostram que elas são capazes de desenvolver esta capacidade. Mas a educação pode e deve ajudar as pessoas a desenvolverem esta capacidade da resiliência. Então, não é uma capacidade que a gente diga que ou a pessoa nasce ou não desenvolve. Pelo contrário, todo ser humano é capaz de desenvolvê-la. Alguns com mais velocidade, porque tem características já, né, a gente diz, que nascem através a gente pode dizer, da genética, do meio e de outros, que eles desenvolvem mais rápido, das experiências desde a infância, convivendo com pessoas que já demonstram e que ajudam na educação familiar, a que eles tenham, mas a escola, como esta segunda instituição, em que o ser humano, ao sair da instituição família, ele se depara, esta instituição ela é capaz de investir e de ajudar o ser humano a desenvolver, desde que trabalhe direcionada para esta e outras características. Então, às vezes, a gente se depara com uma geração que ela não é resistente à frustração. Isso não deu certo, pelo contrário. Isso não deu certo, eu não quero, desisto. Quer dizer, isto não é bom para uma geração. Vocês já pensaram quantas tentativas, quantos ensaios de erros e acertos nós não tivemos para a gente chegar à descoberta das vacinas, que agora vem ajudando na superação desta pandemia? Quantas tentativas? Já pensou se na primeira tentativa frustrada, os cientistas já abrissem mão? Quer dizer, seria um caos, seria a extinção da humanidade. Então, é preciso ter esta resistência à frustração. Em face das dificuldades, precisamos de pessoas interventoras, lutadoras de ideias, realizadoras de projetos, avaliadores de sucessos e de fracassos.
E tem um pensador que ele diz, precisamos de pessoas que tenham iniciativas, mas que tenham acabativas, realizadores. Ou seja, é importante ter iniciativas, mas é importante também levar adiante estas iniciativas e procurar, mesmo diante das dificuldades, dos desafios, conseguir se manter desejoso, sem perder esta capacidade de superar desafios. E nós temos na história inteira todos os nossos grandes gênios, eles não foram gênios na primeira tentativa, nem na música, nem na pintura, nem no teatro. Eles estudaram muito, eles erraram muito. Einstein e todos os outros considerados gênios, às vezes a pessoa diz, eles são gênios porque eles acertam de primeira. Não, eles são gênios porque eles não desistiram, porque eles foram resilientes nesta capacidade de descoberta, de protagonismo. E, falando nestas capacidades que a Alarcón coloca, e que são as competências em todas as pesquisas mais demandadas para o ser humano, a escola ela tem um conceito hoje. Quando eu falo escola, não é só a escola da educação básica. A instituição escolar, a instituição educacional, que trabalha com o saber escolar, o saber escolarizado. Por quê? Porque você pode, dentro de um conceito amplo de escola, um tribunal, ele educa, ele ensina. A mídia, ela educa ou deseduca. Aí ela, né, a gente pode dizer, mas ela está ali dentro de um processo educacional, que ou ela leva adiante com princípios da educação, princípios vitais para a educação transformadora, a educação progressista, ou ela deseduca. Ou seja, então, a gente pode considerar uma empresa como uma grande escola, se ela se fizer escola, se ela se construir como escola. Ou seja, e para esta escola que é necessária hoje, ela precisa ser esta comunidade de aprendizagem, onde ela está conectada ao bairro, à cidade, às famílias, e ela é garantidora do direito de aprender de cada aluno. E qual é esta instituição que nós chamamos tradicionalmente de escola, que ela é necessária hoje? É aquela que está conectada ao contexto cultural, que ela não menospreza ou não esquece do contexto, da cultura dos alunos, daquela comunidade, que ela é protagonista nos processos de mudança, que ela está à frente, que ela não resiste às mudanças, pelo contrário, ela é protagonista, ela anuncia, ela vai junto, e ela avança no uso das tecnologias de comunicação e da informação, ela está conectada com os desafios do seu tempo e é promotora da sustentabilidade ambiental. Então, esta escola, em todas as pesquisas, estudos, achados da educação, da pedagogia, que é a ciência que estuda a educação, e não só estuda o processo educacional, e não só o processo educacional escolarizado, mas o processo educacional que ocorre em uma empresa, que ocorre na família, que ocorre no sindicato, que ocorre nos tribunais, que ocorre em todas as instituições que fazem parte da nossa sociedade. Então, é esta instituição que nós precisamos. E, para isto, nós precisamos de um novo perfil de educador. Ou seja, aqui eu trago para o educador no ambiente educacional ou não. Eu posso ter um advogado educador? Sim, e devo ter, porque o direito ele está dentro de uma área que trabalha a educação como um processo social. Ou seja, e qual o perfil deste educador? Capacidade de trabalhar em equipe,
olha de novo, ou seja, ou na escola, ou na empresa, onde o ser humano estiver, para ele ter este perfil de educador, ele precisa ter a capacidade de trabalhar em equipe, capacidade de educar em um ambiente cada vez mais complexo, ou seja, conhecer o ambiente no qual eu estou inserido, mas não temer pela complexidade dele. Por exemplo, o mundo precisa de um advogado educador, e não só advogado. O mundo precisa de um motorista educador, e não só um motorista. Ou seja, que tem essa capacidade de educar no ambiente que ele está. Ele entender o seu papel, entender o papel dos outros, ser empático e ser capaz de entrar neste processo educacional, se fazendo, se construindo como um educador. Capacidade de abstração, que a empatia entra muito, se colocar no lugar do outro, não ver só o que está escrito nas linhas, mas o que está nas entrelinhas, sobretudo o que está nas entrelinhas. Já pensou um advogado que ele lê o que está ali, mas ele não procura ler os contextos e defender, porque o que está na linha está escrito, mas tem também o que subjaz aquela linha, e ele precisa ler. Abstraindo, mas ele precisa trazer aqueles elementos. A capacidade de comunicação, que nós já falamos, manejo de tecnologias emergentes. Para ser um educador, eu não posso deixar de manejar as novas tecnologias, resistir às novas tecnologias. Então, é muito ruim quem resiste e diz assim, não, eu não quero saber das novas tecnologias, eu gosto é disso. Sim, a nova tecnologia, ela é diferente, ela é de outro tempo, de outras tecnologias. Eu sou da tecnologia livro físico, mas hoje, o que eu leio de forma virtual é muito mais do que o que eu leio, mas gosto e trabalho com a tecnologia do livro, da caneta. Eu digito, é uma tecnologia, uma nova tecnologia, mas eu também trabalho com a caneta, que é uma tecnologia. Uma tecnologia, ela não substitui, ela complementa, ela diversifica. Então, quando eu me nego a usar as novas tecnologias, eu não estou negando só a mim, mas eu estou negando possibilidades de contribuição ampla com a sociedade. Por quê? Porque a sociedade está trabalhando com essas tecnologias emergentes, e não dominá-las, não conhecê-las, é escolher ficar à margem. E ficando à margem, eu pouco vou poder me ajudar e ajudar a sociedade. Disposição de assumir responsabilidade pelos resultados, ou seja, esta disposição de se corresponsabilizar, de ter uma visão crítica, de se colocar como um cidadão do mundo e assumir também as responsabilidades que assim cabem a este cidadão do mundo. E uma atualização permanente. Então, este é o novo perfil do educador. E o professor, por excelência, ele precisa se enquadrar, precisa desenvolver e se reconstruir neste novo perfil. E aí tem uma ideia, né, que diz assim, que os dispositivos tecnológicos, eles mudaram a forma como acessamos a informação. Então, se antes a gente precisava daquela lista telefônica, né, hoje ela caiu em desuso, ficou obsoleta, a lista virtual é mais rápida, e você vai para o Google Maps, e você vai para os aplicativos. Então, estes dispositivos tecnológicos, eles mudaram para as plataformas, mudaram a forma como você acessa. Eu quero uma informação, eu quero fazer um pedido de uma alimentação, eu não vou mais procurar na lista telefônica, ou seja, eu já utilizo estes dispositivos tecnológicos, que eles te dão a possibilidade de quebrar em um tempo muito mais rápido, quebrar com a lógica do tempo,
e trazer essa informação num tempo mais rápido e em um espaço muito diferente do espaço que a gente precisava transpor. Ou seja, quando a gente olha o tempo que a gente precisava para acessar uma informação que estava do outro lado do mundo. Hoje, você usa o WhatsApp, você se comunica com a pessoa que está em qualquer lugar do mundo, em tempo real. Ou seja, então quebramos os paradigmas de tempo e de espaço. Então, conseguimos chegar mais rápido e estarmos no mundo, independente de estarmos em uma posição ou outra dele, estamos juntos. Então, chegamos nas novas tecnologias na educação. E nós temos muitos autores que se dedicam muito a este desafio, porque a educação, ela é uma área que ela guarda, não é, toda uma tradição de séculos e séculos. Aqui no Brasil, nós ainda temos muito da pedagogia tradicional, da pedagogia desde os jesuítas, do século XVI, ainda fortemente, uma pedagogia arraigada na formação de novos professores, mas a incorporação das TICs, a ação do professor, e aí quem diz são pesquisadores desta área, eles afirmam, através da pesquisa, que elas vêm para somar como mais um aporte. Elas não vêm ameaçar a figura do professor, porque, de início, os professores reagiram muito ao uso das TICs na sala de aula, na educação, entendendo que era uma ameaça. Hoje, todas as pesquisas mostram que, para o papel do professor no século XXI, elas não se configuram como uma ameaça. Agora, para aquele papel do professor no século XVI, XVII, onde ele era o dono do saber, onde ele era o centro, onde o papel dele era jogar conhecimentos. Então, para este papel, não se precisa mais de professor, até porque a informação e o conhecimento, eles estão aí, disponíveis, né, em toda a sociedade. Agora, para este professor, que ele ajuda o aluno a ressignificar conhecimento, a desenvolver competências de todas as ordens, competências sociais, competências afetivas, competências cognitivas, então, ele precisa do aporte das TICs para que esta sua prática seja mais reflexiva, seja mais colaborativa, mais engajada no compartilhamento e na construção destes saberes coletivos, e aí ele e estes fazeres. Por quê? Porque ao aproximar distâncias, a distância professor da geração do aluno, ela ficou, quando o professor utiliza as novas tecnologias, ele utiliza a gente diz, a informática, ele utiliza a robótica, ele utiliza as metodologias ativas, ele se aproxima dos alunos nativos desta tecnologia, deste mundo com estas novas tecnologias. Enquanto ele se mantém distante deste aluno, ele se perde. Então, ele precisa das TICs para poder este diálogo, este crescimento mútuo, este saber e fazer coletivo, porque o papel do professor mudou, o papel da escola mudou, o papel da educação mudou. Então, a educação não existe mais para repassar conteúdos. Para que um professor do século XVI era aquele que ele jogava o saber e ele se contentava se o aluno repetia como um papagaio. Então, o que ele avaliava não era a aprendizagem do aluno, mas a capacidade de memória que o aluno tinha. Este aluno, ele sabe muito, porque ele diz tal e qual eu coloquei, tal e qual está no livro. Tal e qual está no livro não é mais suficiente.
precisa tirar daquele contexto, levar para outros contextos, trabalhar com esta intertextualidade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, quebrando barreiras de saberes departamentalizados ou trancados em compartimentos. Então, as TICs, elas passam a ser, dentro deste novo contexto, aliadas do professor, para que ele seja este educador do século XXI. Então, o ensino precisa estar no hoje. E é pouco inteligente desconsiderar esta necessidade. Quem desconsidera e acha, não, mas eu quero trabalhar do jeito tradicional, do jeito que eu aprendi, não dá mais conta para esta nova geração. Por quê? Precisa de muito mais. O mundo exige muito mais. Então, o que é esperado deste ensino no novo contexto? Um novo jeito. Ensino híbrido, antes da pandemia, nós não falamos em ensino híbrido só agora. Nem ensino remoto, nem ensino à distância, agora não. A gente já tem autores que vêm no mundo, em países mais desenvolvidos, olhem, a gente nem de séculos anteriores. Nós estamos no Brasil, assim, atrasados em educação à distância. A pandemia veio e balançou e todo mundo teve que se reinventar, que é a palavra do momento, mas reinventar porque nós estávamos aquém, atrasados em um mundo que já pedia um ensino híbrido, uma aprendizagem ativa. Olha, estes autores que eu estou falando para vocês, eles já desde os anos 80, no Brasil, 70, eles já falavam deste ensino híbrido, de uma aprendizagem ativa. O próprio Paulo Freire, nos anos 70, falava foco na aprendizagem, não aprendizagem bancária. O que ele chamava de aprendizagem bancária? Onde o aluno sentava no banco e ficava ali, esperando que o professor dissesse para ele qual era a questão, qual era a pergunta, dando um questionário para ele decorar, e depois o professor perguntava, e quando mudava alguma coisa, o aluno ainda dizia, não, o senhor não passou isso aí desse jeito, não. Então, é este ensino centrado no aluno, com momentos síncronos e assíncronos, que o mundo já pede há muito tempo. E aí, hoje, é uma norma, uma base nacional comum, com todas as mudanças sociais, econômicas, políticas, educacionais, as metodologias ativas que elas datam de séculos anteriores, elas ressurgem aqui no Brasil, assim, elas chegam com a força total de dizer, olha, agora não tem mais para onde correr. Não dá mais para não ter o aluno como protagonista, que ele desenvolva autonomia, que ele não esteja preso a um espaço só dentro da sala de aula. A sala de aula é o mundo. O que o aluno precisa aprender? O mundo, a vida. Ou seja, eu não ensino a matemática pela matemática, eu ensino a matemática para que o aluno aprenda a vida com a matemática, com a contribuição